Boa tarde. Boa tarde. Hoje no News TV vamos falar sobre a crise hídrica no Brasil e no mundo. A energia hidrelétrica é o resultado do aproveitamento do curso dos rios e seus desníveis, usando a força da água para movimentar turbinas que geram energia mecânica e é transmitida por fios à população em forma de energia elétrica. Apesar do alto custo para sua instalação, o preço do seu combustível, a água, é zero. É uma fonte de energia renovável e não emite poluentes. Mas apesar disso, as hidrelétricas causam um grande impacto ambiental e social. Para a instalação desse tipo de usina e construção de barragens, é necessário o alagamento de grandes áreas. Essa prática acaba acarretando problemas à fauna e à flora local. Agora vamos com Rebeca Bittencourt ao vivo em Brasília, que está com a filósofa Eduarda Dantes. Boa tarde. Boa tarde, Raquel. Eu estou aqui com a filósofa Eduarda Dantes, que vai falar um pouco pra gente da opinião dela sobre a crise hídrica que está ocorrendo no Brasil. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde a todos. Na Grécia Antiga, eles procuravam a razão da sobrevivência, a razão do mundo. Tales de Mileto, um grande e importante filósofo, ele acreditava que a razão era a água, pois da água tudo se originava, tudo precisava da água para sobreviver. E quando morriam, elas secavam. Nós estamos passando por uma grande crise hídrica no Brasil, pois não estamos valorizando a água, pois da água nós precisamos para sobreviver. Ela depende, pois da água não depende tudo. Então, Eduarda, e você pode explicar um pouco pra gente como foi a vida de Tales de Mileto? Quem foi ele? Claro, Rebeca. Tales de Mileto foi um astrônomo, matemático e filósofo, um dos 7 mais sábios da Grécia. Tales de Mileto, ele criou a escola jônica e explicou para nós o que foi o eclipse solar. Sim, obrigada, Eduarda. E além de tudo que a filósofa já disse, a falta d'água no Brasil também causará vários problemas sociais, como a desnutrição, a falta de saneamento básico, que vai causar a proliferação de insetos, a proliferação de doenças, o preço dos alimentos vão subir, e também a higiene mesmo, né, que não vai dar para se higienizar. E uma das soluções para esses problemas seria a própria economia da água e o racionamento da água. Então é isso, Raquel. Uma boa tarde e é com você aí no estúdio. Isso mesmo, Rebeca, obrigada. E além desses problemas mencionados, existem também a poluição aquática biológica, que é causada geralmente por detritos orgânicos lançados por meio de esgotos e indústrias no meio ambiente. No meio aquático, os detritos são degradados por 2 processos, aeróbicos e anaeróbicos. Inicialmente, ocorre o primeiro processo, que leva a uma diminuição da fotossíntese de alguns organismos vegetais e à morte das populações de peixes e outros organismos aquáticos. Agora fico com o quadro Fala Professor. Boa tarde, eu sou o professor Lucas, do quadro Professor, e hoje eu vou falar sobre gráficos. Bom, primeiramente eu vou falar sobre distribuição de chuva no país. Primeiramente, no norte tem o maior nível de pluviosidade, com 68%. No nordeste tem o menor nível, com 3%. No sudeste é 6%, no sul 7% e no centro-oeste 16%. Isso se dá pelo clima. Climas no Brasil. No norte do nosso país, o clima é equatorial, onde é mais úmido e tem maiores níveis de pluviosidade. No centro é tropical, onde ainda há umidade, mas há menores níveis de pluviosidade. No sul é subtropical, onde é seco e ainda há um nível pequeno de pluviosidade. No litoral do nosso país, o clima é tropical litorâneo, onde o clima é seco e onde há menores níveis de pluviosidade no país. E numa parte do nordeste é semiárido, onde o clima é quente e seco e ainda há pouco nível de pluviosidade. O clima do país influencia no nível dos reservatórios. Bom, no sudeste, o nível dos reservatórios desde 2013 vem diminuindo até hoje. No nordeste, o nível dos reservatórios já era baixo e até hoje está diminuindo.
No sul, o nível era alto, e em alguns pontos ele é baixo e depois retorna a subir. E no norte, ele já é alto e se mantém. Raíssa, quais as perguntas de hoje? Vamos à primeira pergunta. Marcela, de Sobradinho, está perguntando: como é a distribuição de água no Brasil? Bom, Marcelo, a distribuição de água potável no Brasil é ruim, pois no norte, por exemplo, é onde há o menor nível de concentração de população e é onde há o maior nível de água potável. E no sudeste é onde há o maior nível de população e onde há o menor nível de água potável. Segunda pergunta. Flávio, de Taguatinga, está perguntando: a distribuição de chuva afeta nos níveis dos reservatórios? Bom, Flávio, o nível de distribuição no país influencia no nível dos reservatórios. Por exemplo, no norte é um lugar muito úmido e que há muito nível de chuva, e isso influencia no nível dos seus reservatórios, fica alto. Bom, agora no nordeste é seco e não há muitos índices de chuva, e isso influencia muito no nível dos seus reservatórios. E a terceira pergunta. Bianca, do Lago Sul: você acha que a água será o próximo tema dos vestibulares? Bom, Bianca, é provável sim, pois a água é um assunto muito comentado hoje em dia, por exemplo, em noticiários, redes sociais, entre outros. Então sim, é provável que eles coloquem isso como o próximo tema dos vestibulares, como uma forma de conscientizar os nossos jovens de hoje. Até mais! Para finalizar, Carol apresentará a sua crônica sobre a água. Boa noite. No futuro, a água poderá não existir mais. Cristina e Miguel sabem disso, mas não fazem nada para evitar. Sempre deixam a torneira ligada e vão brincar com os amigos. Eles dizem: não somos nós que pagamos a conta, então por que não devemos nos importar? Mas o que eles não sabem é que a água que eles estão desperdiçando é distribuída para o mundo todo e é fundamental para a vida. Sem falar que esse líquido tão precioso será o problema para graves problemas mundiais. Então chega seu tio e fala: por que vocês não desligam a torneira? Miguel diz: porque não somos nós que pagamos a conta, então não é nossa responsabilidade. Mas é responsabilidade de todos tomar conta da água, que é uma coisa tão importante para o mundo, e sem ela vocês não sobreviveriam. Sim, senhor, me desculpe, diz Cristina. No final, eles ficaram super envergonhados por precisarem de uma pessoa para mostrar uma coisa tão simples que eles deveriam se conscientizar tanto. Obrigada. Obrigada, Carol. Boa noite a todos, obrigada pela sua audiência e até o próximo News TV. Boa noite.